Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite do CRMil em participar dessa mesa, em especial em poder estar dividindo essa mesa ainda com os meus orientadores de mestrado e doutorado, a professora Lúcia e o professor Gérrio, que contribuíram muito para a minha formação, e também para eu estar aqui hoje. Então, fiquei responsável em falar um pouco sobre os efeitos das mudanças climáticas sobre os peixes da bacia do Alto Paraguai. Bom, quando nós nos referimos às mudanças globais, a gente quer se referir a essas transformações que ocorrem numa escala do planeta, todo o globo, que acaba, então, afetando todos esses ecossistemas, E são essas alterações que ocorrem de forma contínua e que têm sido aceleradas pelas atividades humanas, principalmente a partir do século XX. Em especial, aqui nessa palestra, a gente vai falar sobre as mudanças climáticas e também a fragmentação do rio por barragens, que é ocasionada pode ser ocasionada pela construção de hidrelétricas. Bom, assim como essas mudanças têm ocorrido em todo o globo, ela afeta todos os nossos ecossistemas, Como, por exemplo, aqui na bacia do Alto Paraguai, que também tem refletido esses efeitos. A bacia do Alto Paraguai ela possui uma alta diversidade de peixes, ela tem uma importância internacional, principalmente por abrigar o Pantanal ao centro da bacia, que é a maior área úmida tropical do mundo, e que depende fortemente da produção hídrica dos rios que estão localizados no Planalto, que é esse contorno na planície. Bom, os peixes aqui na bacia do Alto Paraguai, eles desempenham diversas funções ecológicas, além de servirem como fonte de alimento, de renda, e também são atrações turísticas aqui para a região. Portanto, esses peixes eles têm uma importância ecológica, uma importância social e uma importância econômica. Mas, enfim, como que essas mudanças globais, então, elas vão afetar essa diversidade e a distribuição desses peixes aqui na BAP? A fim da gente investigar esses efeitos, nós publicamos 2 artigos científicos. O primeiro, o objetivo foi avaliar os efeitos das mudanças climáticas sobre os peixes migradores e os potenciais impactos da fragmentação do rio por barragens sobre os recursos pesqueiros na BAP. Bom, as mudanças climáticas elas vão influenciar diretamente o equilíbrio hidrológico do ambiente aquático, ela vai alterar o fluxo da água, a capacidade térmica desses locais e também os regimes de inundação. Como os peixes são animais sensíveis e algumas espécies têm o seu ciclo de vida, a fase reprodutiva, em sintonia com essas alterações, dependem da temperatura e da precipitação, então esses peixes eles respondem a essas mudanças. E é esperado que eles podem expandir a sua distribuição, reduzir ou mudar essa distribuição dentro dessa bacia. Quando a mudança climática ela interage com outra atividade antrópica, como é a questão das hidrelétricas, que requer a construção de uma barragem artificial, esses efeitos podem ser amplificados, porque a construção de uma hidrelétrica, de uma barragem artificial, vai levar vai mudar todo aquele hábitat local, aquele ambiente local, vai fragmentar o rio, vai dividir esse rio em vários pedaços, diminuindo então a conectividade desses locais, e com isso os peixes serão afetados, e principalmente os peixes migradores, já que eles têm uma maior área de vida e eles dependem dessa conectividade entre os rios da planície e os rios do
Planalto para conseguir, então, completar esse seu ciclo de vida. Então, nesse artigo, a gente focou em avaliar apenas as espécies migradoras, né? Tendo como destaque o pacu, piraputango, dourado, pintado. E no momento que a gente fez esse trabalho, na BAP existiam 36 hidrelétricas em operação, representada por esses triângulos azuis, e 104 hidrelétricas planejadas, representada pelas estrelinhas amarelas. Bom, para a gente avaliar os efeitos da mudança climática, nós utilizamos uma análise estatística chamada modelagem de nicho ecológico, em que basicamente ela correlaciona os dados de ocorrência da espécie nesse local com as variáveis ambientais, nos resultando em um mapa com a distribuição potencial dessa espécie dentro daqueles locais de acordo com dessas variáveis ambientais, né? E aí a gente tem um mapa para o tempo presente e depois a gente consegue projetar esse mapa para o futuro, tá? Esse mapa nos dá um dado contínuo, né, com a probabilidade de ocorrência daquela espécie naquele local, e aí a gente faz essa transformação para mapas binários para cada espécie, né, indicando se aquele local se aquela espécie vai estar presente ou não naquele local, né, 0 e 1. E quando a gente pega todos esses mapas de cada espécie e a gente faz uma sobreposição, soma eles, a gente tem um mapa de riqueza de espécie para aquela área, né? E quando a gente vai observar isso, a gente tem esse resultado aqui, né? A gente consegue observar que a atual riqueza de peixes que habitam a BAP estava concentrada na subbacias do Pantanal, do Paraguai e de Cuiabá, tá? E as outras subbacias, elas apresentam também pontos com essa riqueza máxima, né, de 14 espécies, porque foram as 14 espécies que a gente avaliou. E quando a gente olha para o futuro, a gente observa que as mudanças climáticas elas podem reduzir em até 86% a riqueza local desses peixes migradores na BAP. E ficando para o fim do século apenas 2 espécies no local, seria o local mais rico, teria a presença de apenas 2 espécies de peixes migradores. E isso acontece por quê? Porque as mudanças climáticas vão retrair essa distribuição potencial dessas espécies naqueles locais, né? E essa retração pode ser de 47% a 100%. Aqui nesse gráfico eu mostro a distribuição potencial para cada uma dessas espécies, né? E se a gente olhar as 4 primeiras, a gente só vai ter distribuição potencial apenas para 3 espécies no futuro, tá? Aqui representado pela barrinha vermelha, que não sei se está para diferenciar muito aí. Bom, para a gente avaliar a segunda questão, que foi para a gente avaliar então o efeito das barragens nessa distribuição potencial, né, a gente usou 2 passos aqui. Primeiro a gente avaliou por espécies, né, a gente pegou os mapas binários de cada espécie e fez uma sobreposição com mapas que já tinham as barragens de operações e o outro para o futuro, com as barragens de operações e previstas. Esses mapas de barragem, né, que indicavam esses locais bloqueados acima dessas barragens, foram cedidos por Medina e Campos. E me resultava um mapa com um percentual da distribuição dos peixes migradores que foi ou poderia ainda ser bloqueadas pelas barragens artificiais. E para a gente avaliar o efeito na pesca, a gente usou os mapas de riqueza, né, que é aquele que conta com todas as espécies, para o tempo presente e para o tempo futuro também, e fez a mesma sobreposição, e me resultou no mapa em que... E aqui a gente considerou esses mapas de riqueza como todos esses locais que tinham a presença de espécies como
locais que seriam adequados e disponíveis para a pesca naquele momento. Né? E a gente teve um percentual de quanto que isso estaria afetando a pesca, ou poderia, então, afetar a pesca no futuro. E aqui a gente tem os resultados sobre os efeitos dessas barragens na distribuição potencial por espécie, né? A gente vê que as hidrelétricas elas podem bloquear, no cenário atual, 4%, até 4%, está bloqueando já essa distribuição potencial em até 4%, e no cenário futuro em até 45% dessas espécies migradoras, né? Sendo o jaú o peixe mais afetado, seguido pelo piau e o pintado. Quando a gente olha, então, para os efeitos na pesca, a gente observa que a pesca na subbacia do Taquari, ela pode ser severamente afetada em até 85% pela construção de hidrelétricas previstas. Tá? Isso acontece porque, se a gente olhar para o cenário do presente, não existe nenhuma hidrelétrica naquele momento do estudo. E para o futuro já existiam várias hidrelétricas planejadas para ali. Então, por isso esse aumento tão grande, né? Mas, se a gente olhar o cenário presente, as hidrelétricas já afetavam a pesca em 4 subbacias, né? Sendo a do Cuiabá a com maior efeito. O segundo artigo, ele vai avaliar, então, os efeitos das mudanças climáticas sobre os padrões da diversidade espacial e temporal dos peixes da bacia do Alto Paraguai. Tá? Aqui, além das espécies migradoras, a gente também avaliou todas as espécies de outros portos, né? E totalizando, então, 156 espécies de peixes, que se refere a 56% da diversidade conhecida da BAP. Tá? Os padrões avaliados de diversidade foi a diversidade gama, que é a riqueza de toda a bacia, a diversidade alfa, que é a riqueza dentro de cada local, que no caso aqui foi os pixels do mapa, e a diversidade beta, que é a riqueza entre os locais. Tá? A diversidade beta, então, ela é uma boa métrica para a gente conseguir identificar, então, áreas que são alvos para priorização e também indicar mudanças prévias na distribuição da espécie e como as assembleias ecológicas serão reorganizadas no futuro. Né? A diversidade beta ela pode ser impulsionada por 2 processos, né, de aninhamento, que é quando a diversidade dos locais elas são um subconjunto variado do local mais rico, e o turnover, que implica na substituição de espécie entre esses locais. Como resultado, a gente observou que a diversidade gama, né, a diversidade gama total seria 156, que é o total de espécies avaliadas, ela iria reduzir de 13% a 73% da diversidade gama na bacia do Alto Paraguai, né? Sendo no fim do século, tendo apenas 44 espécies com um habitat disponível. Né? Quando a gente observa a diversidade alfa dos peixes, então, também vai diminuir progressivamente até o final do século, e essa diversidade alfa fica entre 20 a 30 espécies por local. Tá? Quando a gente olha para a diversidade beta, ela indica, então, que a composição da espécie ela pode ser diferente entre os períodos de tempo. Tá? E a diversidade beta aqui, esse trabalho, mostrou que no futuro essa diversidade beta será promovida pelo turnover. Então, os locais eles vão ter menos espécies, e esses locais terão espécies diferentes um do outro. Então, o que a gente pode concluir de considerar esses efeitos, né? O que a gente pode ver nisso? Os peixes migradores eles seriam potencialmente mais impactados, né, por barragens,
Porque além do efeito das mudanças climáticas, as barragens vão diminuir ainda mais essa distribuição potencial. E também porque eles dependem dessa conexão dos rios entre a planície e o planalto, né? Que eles sobem os rios para se reproduzir e usam principalmente a planície para alimentação e crescimento. Então, isso afetaria os estoques pesqueiros da região, afetaria, então, também a segurança alimentar e a pesca. Né? A gente também teria uma alta perda de diversidade de peixes, isso também implicaria numa alta perda de funções ecológicas. Né? A gente também teria uma heterogeneidade ambiental desses locais, e esses locais, então, eles teriam espécies diferentes, mas o menor número de espécies em cada local. Então, seria necessário que tivesse a conservação de uma área muito grande para proteger essa diversidade aquática. Né? Embora esses resultados são bem pessimistas, né, mas esses modelos eles não consideram outros estressores ambientais, como mudanças do solo, nem outras variáveis que podem afetar essa distribuição, né, tanto positivamente quanto negativamente. Né? Mas esses modelos eles podem ser usuais para traçar, direcionar futuras estratégias de conservação. Então, é isso. Obrigada.